Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises dos filmes que concorrem ao Oscar nesse ano de 2021. Nós hoje vamos falar de uma produção da Bósnia-Herzegovina intitulada Quo Vadis, Aida, né, que concorre, né, ao Oscar de melhor filme internacional, né, a antiga categoria, né, de melhor filme estrangeiro. Gente, esse é um filme interessantíssimo, né? Uma coisa que eu tenho que falar aqui sobre a categoria de melhor filme internacional é que, talvez ela seja a categoria, né, ou uma das categorias que mostre os filmes que têm uma melhor qualidade, né? Porque você vai ter concorrentes do mundo inteiro, né, que sempre eles escolhem, né, os melhores filmes, né, dos seus países, né, e você tem ali um afunilamento, né, para 5 finalistas, né, que tem que ser muito criterioso, tem que ser muito seletivo, né, já que você está tendo aí concorrentes de todo mundo aí no caso, com o que o melhor dos cinemas, né, do mundo fazem, né. Então é interessante você ver que sempre você tem excelentes produções, né. Antes da pandemia, né, eu costumava ir no cinema alternativo e ver os candidatos, né, de cada país. Não exatamente os 5 finalistas, mas ao longo do ano a gente ia vendo, né, os candidatos ao Oscar de melhor filme estrangeiro de cada país, né, e você só via produções muito boas, né, para depois, né, mais para perto da festa do Oscar, né, finalmente ver, né, os 5 finalistas, né, no caso, né. E geralmente são filmes muito bons, né. Essa categoria de melhor filme internacional é uma categoria que realmente mostra uma qualidade muito grande e não está sendo diferente esse ano, né. Eu consegui até agora ver 3 filmes, né, dos 5, né, no caso, né, os 3 são muito bons, né, novamente, né, Quo Vadis, Aida é um deles. Mas do que trata esse tema, né, do que trata esse assunto desse filme, né? Ele fala, né, do conflito, né, que a gente teve na antiga Iugoslávia lá na década de 90, né, quando a Sérvia, né, estava atacando a Bósnia e Herzegovina, né, mais especificamente a cidade de Srebrenica, né, no caso, né. Isso foi uma coisa que foi muito noticiada, né, naquela época, né, onde a gente via um ataque, né, do exército sérvio, né, para cima, entendeu, dos muçulmanos, né, de origem bósnia, né, e você via verdadeiros massacres e genocídios acontecendo, né, tudo sob uma vista grossíssima, né, da ONU e da OTAN, né, que não faziam nada e deixaram os sérvios trucidar, né, os bósnios do jeito que eles quiseram, né. E esses massacres não aconteceram só na Bósnia, aconteceram também em Kosovo, né, também aconteceram na Croácia também, né, no caso, né. Então, quer dizer, a gente vai ver, né, uma situação muito complicada aí, né, de um país, né, que era a Iugoslávia, que era formado por 6 repúblicas, né, de várias etnias diferentes, né, e que depois, né, esse país acabou, né, com o fim da Guerra Fria se desmembrando nesses 6 países, né, e as disputas territoriais ali foram muito sangrentas na década de 90 e a gente via, né, essa guerra diariamente nos telejornais, o que era um negócio terrível, né, diga-se de passagem. Então a gente está vendo mais ou menos esse panorama, né? Você tem a Aida, né, que é uma intérprete, né, da ONU, no caso, ela era professora em Srebrenica, né, e ela vai se tornar intérprete, né, para poder, né, fazer com que os oficiais da ONU pudessem conversar, né, pudessem entrar em contato com os moradores locais, pudessem entrar em contato com os sérvios, com todo mundo, né, no caso, né. E aí os sérvios vão atacar Srebrenica, né, os bósnios eles reclamam com o pessoal da ONU, né, que a ONU não está fazendo nada, né? O pessoal da ONU fala que aviões vão ser enviados caso os sérvios ataquem, né? Mas no final das contas esses aviões não chegam, né? Os sérvios chegam lá, promovem verdadeiros massacres, né? Promovem uma verdadeira matança que faz com que a população bósnia da cidade, né, acabe fugindo, né? Então eles vão para uma espécie de quartel da ONU, vamos dizer assim, uma espécie de base, né, para poder se esconder lá dentro, né? A base tinha uma capacidade limitada de pessoas, né? Muitos ficaram do lado de fora da base, né? E aí, quando os sérvios eles tomam a cidade de Srebrenica, né, eles falam, vocês têm 2 opções, ou vocês podem ficar ou vocês podem ir embora, né? A maioria das pessoas quis ir embora, né? E aí, o que vai acontecer?
Você vai ter aí uma evacuação, né, que os sérvios vão começar a organizar. Tinha ficado acordado que a ONU organizaria essa evacuação, mas ela acabou não organizando nada, né? Os sérvios começaram a separar os homens das mulheres, né? Botaram as mulheres em ônibus, né, para ir para cidades, vamos dizer assim, que ainda estavam sob o controle dos bósnios, né? E os homens, né, eles simplesmente massacraram, cometeram um genocídio mesmo, né? Inclusive o termo na época que ficou muito famoso era o termo de limpeza étnica, né? No caso, né? Para você ver como é que o politicamente incorreto em tempos de guerra, né, pode ser bem cruel, né, no caso, né? E aí, o que acontece com a nossa Aida aí? Ela tem, né, a família dela, né, que é o marido e 2 filhos, né, todos homens, né? E aí ela vai ter que pagar um dobrado, entendeu? Para poder esconder o seu marido e os 2 filhos, entendeu? Dentro da base, né? E tirar eles da base de forma que eles não vão parar nas mãos dos sérvios, né? Mas com a ONU fazendo ali uma tremenda de uma vista grossa, a ONU agindo como uma verdadeira banana, porque foi banana mesmo, entendeu? A gente reclamava muito disso, né? A gente ficava muito abismado, né, com essa passividade da ONU quando a gente via os telejornais na década de 90, né? E o filme está mostrando exatamente isso, né? Está mostrando essa coisa, né, de uma forma muito cruel, né, no caso, né? E aí o que vai acontecer, né? É muito curioso a gente perceber que nessa guerra, né, como era um país só chamado Iugoslávia, que era formado por 6 repúblicas, né? Essas pessoas, elas se conheciam, né? Você vai ter uma situação de guerra, elas vão se tornar inimigas, né? Obviamente vai ter desentendimentos que vão levar a esses conflitos da guerra, né? Mas todo mundo se conhecia. Você tinha situações como, por exemplo, um soldado sérvio que estava ali, né, achacando, né, os moradores de origem bósnia. Ele era aluno, né, ele foi aluno da Aida, né, porque a Aida era professora antes, né, da guerra, né? E depois da guerra também, né, eles continuaram convivendo juntos, todos esses povos, entendeu? Isso é uma coisa muito curiosa, né, no caso, né? A própria Aida, por exemplo, ela teve o apartamento dela tomado por uma família, né? Por quê? Porque o apartamento ficou vazio, né? Muitos apartamentos ficaram vazios no período da guerra, né? E os apartamentos vazios significavam o quê? Ah, a família toda que morava nesse apartamento aqui, ela deve ter morrido toda, então vamos pegar o apartamento pra gente. Isso acontecia. E aí, quando ela chega, tem uma família no apartamento dela, ela fala, vocês têm que sair porque o apartamento é meu, coisa e tal, né? Ela acaba tomando o apartamento dela de volta, né? A própria mulher que morava no apartamento dela, né, ela chegou e falou que sim, aqui é uma área perigosa, né? A Aida fala, eu não tenho mais nada a perder na minha vida, né? Depois da guerra, né? No caso, né? E ela volta a ser professora na escola de onde ela vivia, né? E o final do filme ele é muito emblemático, né? Porque você está vendo o quê? Você está vendo um teatrinho de escola, né? Onde estão os pais lá das crianças assistindo as crianças a fazer o teatrinho, né? Pais de origem bósnia, muçulmana e de origem sérvia juntos, né? Que haviam sido inimigos na guerra. Todos juntos lá, né? Assistindo a peça de teatro, e as crianças, né, na peça de teatro, elas faziam uma coreografia que era meio que o quê? Tapar o rosto e destapar o rosto, tapar o rosto e destapar o rosto, como se fosse, sei lá, uma espécie de metáfora, né, da vista grossa, né, que é feita, né, por esses povos, né, que se digladiaram na guerra, que se massacraram na guerra, entendeu? E que agora estão sendo obrigados a conviver juntos, né, novamente, né? Então fica, né, um gosto muito amargo na boca da gente quando a gente vê um filme desses, né? Quando você vê povos, entendeu, que viviam juntos, que depois se tornaram inimigos, né? Que promoveram verdadeiros genocídios, que a palavra é essa mesma, tá, gente? Genocídio mesmo, tá? E que depois da guerra todo mundo passou a viver normalmente junto de novo, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então é uma situação muito esquisita, uma situação muito, sabe, sei lá, uma situação muito complicada essa, né? E o filme ele consegue mostrar isso, entendeu? Com uma nitidez muito grande, né? Com uma profundidade muito grande, tá certo? É o tal negócio, né? Como a concorrência, eu acho que é de melhor filme estrangeiro é muito forte, né? E eu tenho a impressão, tá, que o Druk, né, mais uma rodada que é lá da Suécia, Dinamarca, não sei, por ali, daqueles países ali do norte da Europa, não sei exatamente qual, acho que é Dinamarca talvez, né? O que vai acontecer?
O Druk ele já está concorrendo para melhor filme estrangeiro, né? Ou melhor filme internacional, e está concorrendo para melhor diretor também, né? Só que eu acho que o Oscar de melhor diretor vai ficar com uma das duas diretoras, né, que está concorrendo, ou a diretora de Nomadland ou a diretora de Bela Vingança, né? Então eu tô com uma impressão de que a premiação para Druk de Oscar de melhor filme internacional vai acabar ficando com ele mesmo, né? Mas, gente, Covardes Aida era um filme que poderia muito bem, tá, ganhar esse prêmio, não seria surpresa nenhuma, entendeu? E seria, vamos dizer assim, uma premiação muito bem-vinda, sabe? Seria muito interessante a gente ver esse filme ganhando essa premiação. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto, como sempre, está lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.